Bom, tratando um pouco sobre restrições, né? A gente viu que problemas de programação não linear geralmente apresentam restrições juntas, né? Então, tem aquele h de x igual a zero, g de x menor ou igual a zero, né? Isso faz com que existam soluções que sejam infactíveis, né? Então, eu posso ter aqui a minha região de busca, mas parte dela ela não tem soluções que são factíveis de acordo com as restrições. Então, nem sempre o ótimo global do problema sem restrição vai ser o mesmo do problema com restrição. Então, sem restrição eu posso ter o ótimo global aqui, que está justamente na região infactível, e o ótimo global da região com restrições seria aqui, por exemplo, né? Então não existe, eu não posso relaxar as restrições do problema para resolver e depois adotar aquela solução, né? Tem várias formas de eu aplicar um controle de restrições nos algoritmos evolutivos, né? Então, por exemplo, a morte súbita, eu simplesmente elimino imediatamente qualquer solução infactível. Representação consistente, eu penso numa representação de solução que não permita a construção de uma solução infactível, como por exemplo o que a gente viu na representação de permutação do caixeiro viajante. Posso criar um operador de reparo em que, dado que eu tenho uma solução infactível, ele transforma ela numa solução factível. Posso fazer uso de penalização, em que eu acrescento um valor de penalização no fitness para falar esse indivíduo é bom, só que ele viola algumas restrições, então eu vou retirar alguns pontos do fitness dele. E eu posso trabalhar com duas populações em paralelo, uma com os indivíduos factíveis, em que eu tento maximizar o fitness, e outra com os indivíduos infactíveis, que eu tento minimizar as violações de restrições, né? Então, passo a passo aqui, na morte súbita, eu simplesmente vou descartar qualquer indivíduo infactível. Esse tipo de solução só é viável se eu tenho uma baixa frequência de soluções infactíveis, porque senão eu corro o risco de cortar fora a maioria dos indivíduos na população e eu fatalmente fico com pouquíssimos indivíduos. O esquema de você criar uma representação que não permita soluções infactíveis, ela seria o melhor dos mundos, porém é muito difícil conseguir criar esse tipo de solução, né? Então, em problemas específicos, sim, eu consigo, mas dependendo da restrição, eu não consigo. E mesmo que eu consiga, ainda crio um outro problema que é, eu vou precisar gerar operadores de reprodução e mutação específicos para aquela representação. No de reparo, né, eu simplesmente tenho uma função que torna o problema ou a solução infactível numa solução factível, né? O indivíduo reparado pode substituir a solução infactível ou eu posso usar apenas para efeito de cálculo de fitness, assim como no algoritmo memético, em que a solução melhorada ela pode substituir a solução original, como pode apenas ser usada apenas para cálculo do fitness. A penalização, eu tenho uma função p de x que vai penalizar a minha função de fitness de acordo com as violações de restrição, né? Isso causa um problema que eu tenho que criar essa função bem pensada, tá? De forma que uma solução que está próxima da região factível tenha a chance de sobreviver, porque se eu tenho meu espaço de busca aqui, eu tenho a minha região infactível, eu tenho um ponto aqui que está quase chegando aqui, eu quero que ele sobreviva e consiga chegar na parte factível, né? E que soluções distantes dessa região tenham uma probabilidade baixa, porque eles vão demorar muito para sair fora da região de infactibilidade. Uma forma simples de construir a função de penalização, pelo menos para restrição desse tipo aqui, olha, g de x menor ou igual a zero, é calcular um c vezes g de x ao quadrado, né? Que c é a constante de penalização e g de x ao quadrado é o, o que eu estou tendo aqui de solução, né? Isso para
todo indivíduo que g de x é menor do que zero. Né? Caso contrário, isso aqui tem que ser zero. Então, o nosso p de x ele vai ser c de g de x ao quadrado se g de x menor ou igual a zero e zero caso contrário. Né? E a partir daí eu vou acrescentar na função de fitness. Então eu vou otimizar isso daqui, f de x mais p de x. Se eu estou maximizando fitness, a constante c tem que ser negativa para tirar valores do fitness. Caso eu esteja minimizando, eu deixo ela como uma constante positiva. Tem a penalização estatística, né, que a gente utiliza a mesma função de penalização durante todo o processo evolutivo. Tem penalização dinâmica, em que a constante de penalização também ela varia com as gerações. A gente pode começar com uma constante menor para penalizar menos no começo e depois penalizar mais conforme a gente chega na convergência. E finalmente, na adaptativa, a constante de penalização também é incorporada nos parâmetros, assim como foi feito nas estratégias evolutivas, né? Então a gente pode otimizar esse valor de acordo com a busca. E finalmente as populações paralelas, né? Ela é chamada de feasible, infeasible, to population. Então eu simplesmente mantenho duas populações, uma de indivíduos factíveis e outra de infactíveis. A primeira eu maximizo a minha função de fitness, se ela for para ser maximizada, né? E na segunda eu minimizo as restrições violadas. Então, sempre que uma nova solução é gerada, ela vai ser alocada na população correspondente. Então, digamos que eu tenha as factíveis e infactíveis. Eu pego dois pais das factíveis, geram uma solução filha, e ela sendo infactível, ela é transportada para cá. E da mesma forma, se eu conseguir gerar uma solução factível dentro dessa, eu passo ela para cá. Então, com isso a gente tem algumas estratégias para tratar problemas que apresentam restrições.